um exemplo, uma aplicação básica desse processo, né? Você já ouviu falar, ou já viu, né? Certo? Você tem até aqui está a Terra, por exemplo, né? A Terra, certo? Vamos botar aqui uma árvore, né? Uma árvore aqui assim, certo? E aqui eu tenho uma nuvem, certo? E vou colocar aqui a mesma coisa, a Terra aqui, né? A árvore aqui, certo? E a nuvem aqui, certo? É comum que na atmosfera as partículas, devido à ação, né, a dinâmica da atmosfera, do vento, as partículas que compõem essa atmosfera, elas se esfreguem. E aí, ao se esfregar, você pode ter o processo do atrito, por exemplo, né? Então, você vai ter uma partícula, porque por atrito, se você tem inicialmente os dois nêutrons, a inhibição automal, né? Por atrito, você vai ter um que fica positivo e o outro fica negativo, né? Aí você não tem que saber qual é o que fica positivo e negativo, mas um deles fica positivo e o outro fica negativo. Sem por atrito, estando os dois inicialmente neutros, se você eletrizar por atrito, no final os dois vão ter cargas opostas, né? Foi isso que a gente viu na última aula. E aí, se isso acontecer, por exemplo, na atmosfera, né? Você vai ter um amontoado de partículas se esfregando em outro amontoado, você vai ter um atrito, e aí você vai ter a eletrização por atrito, quer dizer, cada um vai ter a sua carga com sinais opostos. Então, vai ter nuvem, por exemplo, que vai estar negativa, né? Que ganhou elétron. E vai ter nuvem que vai estar positiva, porque perdeu o elétron, né? Na verdade, a eletrização da nuvem não é só por atrito, né? Às vezes, o próprio processo de formação, você tem uma eliminação de elétron, por exemplo, e aí ela fica negativa. Certo? Aí tem muitas possibilidades, mas aqui eu estou dando só um exemplo de eletrização da nuvem, certo? É uma possível forma de eletrização da nuvem, certo? Às vezes você já lança para a atmosfera poluição, por exemplo, com partículas que já são carregadas, por exemplo, né? Aí depende da situação, mas aqui é só uma situação de é possível que você tenha atrito entre partículas da atmosfera, causando nuvens negativas e nuvens positivas, certo? O que acontece? A Terra é neutra, basicamente neutra. Então, a Terra tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, aqui está a Terra. Então, eu vou botar aqui assim, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, né? A árvore está neutra, o chão está neutro, certo? Aqui também, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, certo? Aqui também, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Aqui eu tenho mais, menos, mais, menos, mais, menos. Estou só representando a Terra sendo neutra com o mesmo número de prótons e de elétrons, certo? E aí o que acontece? Quando você tem uma nuvem negativa próxima do chão, essa carga negativa em excesso, ela atrai a carga positiva, né? Que não se mexe, né? E repele a carga negativa, que pode se mexer, né? Que são elétrons. Então, essa repulsão faz com que os elétrons da superfície da Terra, esses elétrons, eles desçam. Repele, né? Quer dizer, a nuvem empurra o elétron para baixo. E a nuvem puxa o próton para cima, mas o próton não vai se mexer, porque o próton pertence ao núcleo do átomo, é fixo. E aí a nuvem empurra o elétron para baixo e o elétron desce. Então, você vai ter o elétron descendo, e aí você vai ter uma predominância de carga positiva na superfície da Terra. Isso é um processo de indução. Não é eletrização por indução, porque você não carregou a Terra, certo? Mas você separou as cargas, né? A gente viu isso na última aula, inclusive. A gente separou. A nuvem negativa fez o que na Terra? Uma separação. Você vai ter uma superfície predominantemente positiva, né? E logo abaixo uma região negativa. Aqui seria o contrário, não é? O mais repele o mais, só que o mais não se mexe. E o mais atrai o menos, que pode se mexer. E aí os menos começam a subir pela atração com a nuvem, né? Aí os menos começam a subir, e aí você vai ter uma predominância na superfície da Terra de carga negativa,
né? Então, aqui você vai empurrar o elétron para baixo. Então, a superfície fica positiva. E aqui você vai puxar o elétron para cima e a superfície fica negativa, né? Predominantemente negativa, certo? E aí acontece o seguinte. Aí a força, né, essa força de atração aumenta, porque tu vai ter uma parte positiva aqui na superfície e a nuvem negativa se atraindo. E tu vai ter uma parte negativa na superfície e a nuvem positiva se atraindo, né? E aí, se essa atração for forte o suficiente, né? Porque, veja, o ar, ele é o meio que separa a nuvem do chão. É o ar, né? E o ar, ele é um excelente isolante, certo? O ar é isolante elétrico, muito bom, certo? Mas só que todo isolante, ele não é isolante em qualquer situação. Se você botar uma voltagem muito grande, se você, né, forçar a barra, aquele isolante pode ser, vamos dizer assim, destruído. Ele vai virar um condutor, um péssimo condutor, mas vai virar um condutor. É só você forçar a passagem do elétron. Então, por exemplo, se você tem um sapato de borracha, né? E você quer evitar um choque na tomada, você consegue com um sapato de borracha. Mas se você começar a aumentar a voltagem, a tensão, pode ser que o sapato não resista. E aí você bota a tensão tão alta que o sapato derrete. E a corrente passa. Quer dizer, a borracha passou a conduzir. Não é? Quando isso acontece, nós dizemos assim, que você quebrou a rigidez dielétrica daquele material. A rigidez dielétrica seria aquela coisinha que faz com que o cara seja um isolante, né? Quando você quebra isso, ele passa a conduzir energia elétrica, certo? Então, você forçou demais a barra, né? Certo? Então, o ar, ele é um bom isolante, mas se você forçar muito a barra, pode ser que ele conduza, né? E aí é que tá. Quando você tem uma nuvem muito carregada, aí a superfície da Terra fica também muito carregada, porque a separação acontece fortemente, né? Tanto aqui como aqui. E aí você vai ter uma atração muito grande entre a nuvem e a superfície da Terra. E essa atração, se for realmente muito grande, o ar não resiste e permite a passagem do elétron de um lugar para o outro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né? Só quem vai andar são os elétrons. Sempre lembre disso. Então, nesse caso aqui, o elétron ele vai descer para o chão. Quando o elétron desce para o chão, você visualiza o que você chama de raio, né? Certo? Caiu um raio, certo? Certo? Que é o chamado relâmpago, né? Certo? Aí o trovão é a zoada. E quando o elétron ele desce pelo ar, o ar é isolante. Esse elétron ele tem dificuldade na passagem, certo? É uma grande resistência que ele encontra. Então isso emite tanto atrito, vamos dizer assim, que emite som. Tão forte que é o atrito, que esfrega tão forte que emite som. Vamos pensar assim. Então o som é o que você escuta, né? Aquele trovão, certo? E a luminosidade que você vê, né? A luz descendo, né? E quando o elétron passa pelos átomos do ar, excita o átomo e o átomo emite luz. É um efeito visual que você percebe que é o raio. Então você vai ver o elétron descendo, aí você vê o raio descendo e depois você escuta o som, né? Porque para você ver é rápido, porque a luz que o átomo emitiu chegou no seu olho rapidamente, porque a luz é muito veloz. E o som demora mais, né? Então você vê primeiro para depois escutar a zoada até o seu ouvido, né? O som chegar ao seu ouvido e você escuta. Então, quando o elétron desce com tudo, você visualiza o raio e depois você escuta o som, né? E o elétron vai tocar o solo. Então, a nuvem descarrega para o chão, né? Essa carga em excesso da nuvem, ela escoa para o chão através do ar. É como se o ar fosse um fio, né? Certo? Só que é um fio que não é condutor, né? Certo? Foi preciso realmente uma força muito grande para que esse elétron descesse com tudo até o chão. Certo? E aí o que acontece? O elétron, ele não vai cair em qualquer lugar, né? Ele vai cair numa região de maior força que puxe ele. Então, por exemplo, a árvore, ela é mais alta
do que o chão aqui, né? E a árvore, ela é pontuda, porque tem galhos, são pontas. Então, tem uma coisa chamada o poder das pontas, né? A ponta concentra a maior carga elétrica. Então, a atração do elétron para o chão é mais forte para a árvore, porque a árvore, além de estar mais perto da nuvem, a distância é menor, a concentração de carga é maior por causa das pontas, então a atração é maior para a árvore do que para o chão. Então, nessa situação aqui, por exemplo, o raio ele só cairia na árvore o tempo todo, certo? Não dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Isso é a maior mentira, né? Pelo contrário, ele só cai no mesmo lugar, né? É por isso que tem um para-raio, né? Porque ele só cai no para-raio. Se caísse em qualquer canto, né, o para-raio não teria sentido, né? E o que é que porque o para-raio porque ele é seguro, porque cai ali? Porque o para-raio fica no ponto mais alto e é uma ponta. Então, o local mais alto daquela região, em uma certa área, o para-raio protege, porque ele vai ser a ponta. Então, o local mais alto vai ser ele. Então, o raio com certeza vai cair nele, em uma certa região ali, vai cair nele. Se você se distanciar bastante, pode ser que caia em outro canto, mas naquela região, existe uma região de proteção, né, do para-raio. Então, aqui, por exemplo, próximo dessa árvore, só vai cair na árvore. Próximo dessa árvore, só vai cair na árvore. Então, uma pessoa, para se proteger, por exemplo, não deveria ficar perto da árvore. Ela deveria procurar o campo aberto e, de preferência, deitar no chão, né? Para não ser a ponta. Porque se ela for a ponta de uma região grande, vai cair nela. Entendeu? E nesse caso aqui, acontece o contrário, que o raciocínio é o mesmo. A atração é muito grande. Só que nesse exemplo aqui, a carga negativa está em cima, o elétron, né? Está em cima. E nesse exemplo aqui, a carga negativa está embaixo, no chão. A nuvem é positiva, o próton não vai descer. Então o elétron vai subir. E o elétron sobe até a nuvem. Sobe pela árvore até a nuvem. Cai na árvore e sobe pela árvore. Então, existe raio que desce e existe raio que sobe. Certo? As duas possibilidades podem acontecer. Certo? Depende da carga da nuvem. Certo? Carga da nuvem. Numa região muito plana e você ficar em pé, sem dúvida vai cair em você. Né? Não tem dúvida, não. A pessoa sendo a ponta, cai nela. Então, a ideia é ela não ficar muito perto da árvore, né? Mas se ela ficar muito longe da árvore, ela tem que deitar no chão. Deita no chão, se rasteje, porque senão cai em você. Certo?